Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje mais uma aula especial de Dia dos Pais. Se você não viu a nossa aula de semana passada, corre lá dar uma olhadinha. Eu fiz um abridor de garrafas, uma placa decorativa com um abridor de garrafas de cerveja junto. Ficou super bonita, super legal, chamativa, em que eu trabalhei técnicas de pintura country com técnicas de pintura em stencil. Vale muito a pena se você ainda não tiver assistido. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa caixa de ferramentas. É uma caixa super simples. Aqui eu fiz uma caixa retangular, que inclusive cabe certinho as chaves de fenda. Mas vocês podem fazer em diversos tipos de caixa, em peças maiores, tá? Dá pra inventar bastante, não fiquem presos só ao modelo da minha caixa, tá bom? É uma pintura bem tranquila, bem gostosa de fazer. Trabalhei muita luz e sombra, que vocês sabem que eu gosto, né? Pra transformar esse stencil, que é super simples, numa peça bem chamativa, bem trabalhada, né? Eu adoro quando tem bastante luz e sombra na pintura. Aqui eu fiz uma imitação como se tivesse pego a caixa com a mão suja de graxa. Então eu deixei ela manchadinha, imitando manchas de graxa. E fiz também a pintura imitando os parafusos nos cantos da tampa. É uma peça bem legal, bem divertida, né? E uma opção diferente aí para o Dia dos Pais que está chegando, né? Falta exatamente um mês. Espero que vocês gostem. Se você ainda não é membro do nosso canal e tá vendo um QR Code aqui no cantinho, só pegar o teu celular, colocar a câmera lá no QR Code e ele vai levar para nossa página do Seja Membro. O Seja Membro é uma parte do nosso canal em que você apoia a gente e tem acesso a benefícios exclusivos. Nós temos dois tipos de membro exclusivo e membro VIP, e temos diversos benefícios, entre eles as aulas exclusivas aqui do canal. Então tem aula exclusiva toda semana, sempre com as técnicas e a pedido, né? As técnicas e as aulas feitas a pedido dos nossos membros, tá? Os membros pedem e eu faço a aula especificamente a pedido deles. Tem também o sorteio de peça pintada, que todo começo do mês, todo dia 1º a gente sorteia, e um membro sorteado ganha essa peça pintada e recebe em casa sem custo nenhum, tá? E além disso, você tem acesso ao grupo VIP, que a gente tem, inclusive era Telegram, mas o pessoal agora preferiu o WhatsApp, estamos com o grupo VIP no WhatsApp. Tem desconto na loja virtual, cupom de 10% de desconto mensal na nossa loja virtual. Se você é do Sul, Sudeste, você tem frete grátis uma vez por mês na nossa loja. Se você é do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, você tem 50% de desconto de frete. São vários benefícios, vale muito a pena você conhecer. É uma forma de apoiar o nosso canal e ainda ter acesso a benefícios exclusivos. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem que eu explico direitinho para vocês, tá bom? Bom, vamos para a parte boa? Bom, o que eu fiz aqui? Pintei o fundo de toda a minha tampa com a cor craft, tá? Pintei, sequei bem, lixei, pintei de novo, então o meu fundo já tá pronto com o craft. E eu vou pegar agora o meu stencil, né? O stencil principal aqui que a gente vai trabalhar. E eu vou fazer uma marcação dele bem aqui no centro da tampa com a cor café com leite. Tirei meu stencil, vou continuar com o café com leite, vou pegar o meu pincel chanfrado e eu vou sombrear os 4 lados da nossa tampa. Feito isso, eu vou continuar com o café com leite, vou pegar minha esponja marinha, tô umedecendo ela aqui, e eu vou fazer um esponjado com ela só do lado de fora aqui do nosso stencil. Aqui no centro eu não vou esponjar.
Vou continuar com o café com leite e vou pegar agora o meu chanfrado menor. Eu vou trabalhar com o chanfrado tamanho 10. E o que eu vou fazer? Com o café com leite, eu vou sombrear por fora de todas as nossas letras, tudo do mesmo lado, tá? Então, vou começar aqui no P. Vou do lado direito, vou pegar aqui na parte de cima aqui do P, do lado direito do A, do lado direito por dentro aqui da barriguinha do A, tudo eu vou sombrear do lado direito, porque quando a gente terminar de fazer o nosso trabalho aqui, esse sombreado vai dar a impressão que as letras estão fazendo sombra na nossa tampa, tá? Por isso que eu vou sombrear do lado direito. Caso você tenha dificuldade e não queira ou tenha medo de fazer o sombreado, você tem duas opções. Você pode andar com o seu stencil de escrita, porque não vai ficar dessa cor as letras, né? Você pode andar com o stencil de escrita para fazer o efeito 3D e depois preencher normalmente a escrita, tá? Ou você pode fazer um esfumado com o pincel Pituá no contorno das letras. Aí, no caso, vai acabar ficando um sombreado por fora de todo o contorno, tá? Então, vai ficar diferente. Eu vou sombrear com o chanfrado porque eu quero fazer esse efeitinho só de um lado mesmo das letras, tá? Mas quem não quiser, quem tiver dificuldade, quem quiser alterar, pode fazer o efeito 3D, né? Andar com o stencil e depois preencher com a cor que a gente vai fazer normal. Ou pode fazer o esfumado por fora das letras, tá? Daí eu vou deixar a gosto de vocês. Peguei aqui, coloquei uma fita crepe nas linhas aqui, na ponta das linhas da nossa moldura do stencil. E eu vou sombrear por dentro dessa moldura, aqui de uma ponta da fita crepe até outra, com o branco. Ah, mas por que você sombreou por fora das letras de café com leite e por dentro da moldura de branco? Não teria que ter sombreado por dentro de café com leite também aqui na moldura? Poderia, mas não sou obrigada, tá? O que eu fiz aqui? Sombreei de café com leite por fora das letras porque eu quero um efeito sombreado das minhas letras sobre a tampa. O branco aqui, ele não tem o efeito de sombrear, tá? O sombreado que eu fiz com o branco aqui, ele tem o sentido de iluminar, tá? Ele tem que realçar
esse centro aqui desse detalhe do nosso stencil, né? O detalhe principal é esse quadrado aqui com a frase. Então, eu tô fazendo uma sombra das letras sobre a tampa, mas aqui eu poderia sombrear de café com leite e fazer o mesmo efeito da moldura sombreando a tampa. Mas eu não quis, eu simplesmente iluminei fazendo um sombreado de branco aqui, porque esse sombreado com o branco vai destacar depois que o nosso projeto estiver finalizado. Encaixei meu stencil aqui na marcação que a gente já fez lá no começo, né? Vou começar trabalhando aqui embaixo. Eu vou preencher o fundo da chave de fenda e o fundo aqui da parte de cima do martelo com o ônix. Agora, eu isolei com fita crepe e vou pintar o cabo do nosso martelo com o amêndoa. Feito isso, eu tirei a fita crepe e o que eu vou fazer? Vou pegar o preto e eu vou fazer um esfumado em alguns pontos aqui das nossas ferramentas, não tem lugar certo, tá? Fiz o esfumado aqui na emenda do nosso martelo com cabo, né? Na ponta do cabo e aqui na sobreposição com a chave de fenda e do lado de baixo, tá? É pequenininho, não dá pra pôr muito detalhe, então tem que tomar cuidado pra não acabar deixando todo o nosso stencil só preto, tá? O que eu vou fazer aqui? Peguei meu pincel chanfrado tamanho 10, vou continuar com o preto e eu vou sombrear aqui nas emendas do stencil para dar a ideia de continuidade nas nossas ferramentas. Vou pegar aqui o meu pincel liner com o preto e eu vou desenhar alguns veios no cabo do martelo só para dar aquela reforçada na impressão de ser um cabinho de madeira, tá? Então, eu vou puxando os risquinhos aqui, imitando uns veios de madeira, bem simples, nada demais, é só para reforçar mesmo a ideia de madeira. E por conta da nossa ferramenta aqui ser pequena, ela dá um charme, né? Não fica totalmente liso o nosso martelo, mas mesmo assim ela reforça a nossa ideia de madeira aqui no cabo. Encaixei o meu stencil aqui de novo no lugar, por enquanto eu não vou mais mexer aqui nas ferramentas, tá? Vou pegar agora o cardinal e eu vou fechar o fundo dessa moldura aqui do nosso stencil.
Feito isso, vou continuar com o meu pincel pituá, eu só tirei o excesso da tinta num paninho. Vou pegar o vermelhão e eu vou fazer um esfumado bem largo aqui nessa divisão do stencil, né, onde tem essa marquinha, e nas pontas no fim aqui no começo da moldura. Feito isso, eu vou repetir o processo agora, mas eu vou usar o preto, e esse esfumado, ele tem que ser menor do que o esfumado que a gente fez com o vermelhão, para não cobrir totalmente o nosso vermelhão, porque o que que vai acontecer? Vai ficar o cardinal no centro como uma luz, o primeiro sombreado com o vermelhão, né, a gente já tá escurecendo as pontas, e o preto tá dando continuidade nesse sombreado, então ele vai escurecer e dar o acabamento aqui nas pontas e no centro. Então, vai ficar cardinal, vermelhão, preto. Cardinal, vermelhão, preto, tá? Então, vamos fazer esse esfumado com o preto mais estreito, sem cobrir totalmente o nosso vermelhão. Vou aproveitar aqui que eu tô com o pincel pituá e o preto, e eu já vou preencher toda a nossa escrita de preto também. Tirei o meu stencil aqui da tampa, agora eu vou pegar o meu pincel chanfrado tamanho 10 e o preto, e eu vou sombrear só aqui na emenda da moldura para disfarçar essa divisão da emenda, tá? Então, eu vou vir aqui com o preto e vou sombrear. Agora, aqui no caso das letras, vocês têm duas opções. Vocês podem deixar assim, tá? Ou vocês podem fazer o que eu vou fazer agora. Vou pegar o meu pincel liner com o preto e eu vou tirar a emenda das letras. Eu vou dar continuidade aqui. Por que que eu vou fazer com o pincel liner e não com o pincel chanfrado? Os espaços aqui são muito pequenos, então a chance do acabamento não ficar 100% legal é grande. Quem quiser fazer com o chanfrado pode fazer. Eu não vou fazer porque aqui é diferente de eu fazer a emenda com o chanfrado, porque a gente tem um degradê aqui do lado trabalhando. Então, fica diferente quando eu sumo com essa emenda com o sombreado e sumo com essa emenda com o pincel liner. Vai aparecer, se eu pintar com o liner aqui, o risco mais definido por conta desse meu sombreado aqui. Aqui já não é o caso, por quê? Porque as minhas letras, elas são pretas, tá chapado aqui o fundo preto, então não tem problema, eu não preciso fazer com o pincel chanfrado, eu posso emendar aqui com o liner que o acabamento vai ficar muito melhor. Por isso que aqui nas letras eu tô optando pelo liner e por isso que aqui e aqui eu tô optando pelo chanfrado, por conta aqui dos degradês que aqui nas nossas letras não tem.
Vou pegar agora o branco, o meu pincel chato de cabo amarelo, esse daqui é o 0, e eu vou fazer luz seca no centro de todas as letras, no centro da nossa moldura e aqui nos detalhes das nossas ferramentas, para dar aquela iluminada agora. Agora eu vou pegar o marrom e eu vou sombrear os 4 cantos aqui da nossa tampa. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma imitação de parafuso aqui nos 4 cantos da nossa caixa para reforçar aqui a ideia da nossa caixa de ferramentas. O que que eu vou fazer? Vou pegar um stencil de bolinhas. Esse daqui, ó, ele é do Júnior, ele tem de vários tamanhos de bolinha, mas não precisa ser necessariamente esse stencil, tá? Vocês podem, até dependendo do tamanho da caixa de vocês, aproveitar o pingo do i do pai. Tá bom? Então, não se prendam a esse stencil aqui, tá? Eu só não vou pegar esse pingo do i pra fazer na nossa caixa, porque vai ficar um parafuso muito grande pro tamanho da nossa caixa, tá? Por conta disso que eu não vou usar ele. Se a caixa de vocês for maior, pode usar tranquilamente que dá super certo. Agora, aqui pela proporção do tamanho, eu vou pegar uma bolinha um pouco menor. Esse daqui, ó, é o equivalente. Esse daqui dá em cima. Eu vou pegar um pouquinho menor. Esse aqui é um pouco menor. Vou trabalhar com esse aqui. Posso até ser com esse, mas daí eu acho que vai ficar pequeno demais. Então, eu vou pegar esse meio termo aqui, tá? Aí fica a escolha de vocês o tamanho do parafuso. Eu acho que menor do que o pingo do i vai ficar mais proporcional aqui pro tamanho da minha caixa. Vou pegar o marrom e eu vou fazer uma marcação dos 4 parafusos aqui com o stencil. Vou pegar agora o cinza, vou pegar aqui minha bolinha, meu preguinho, meu parafuso, vou encaixar ele aqui e eu vou andar um pouco pra cima. E vou preencher de cinza, vou fazer isso nos 4 parafusos, todos eu tenho que andar com o stencil pra cima e vocês já vão ver por quê.
Bom, por que que eu subi com o stencil para preencher com o cinza? Aquele marrom que a gente fez a marcação, ele dá a impressão de uma sombra do nosso parafuso, tá? Então, eu subi com o stencil proposital. É como se a gente estivesse fazendo aquele efeito 3D, que a gente anda com o stencil e preenche. É praticamente isso, tá? Então, eu fiz aqui o efeito 3D do marrom para dar a impressão que o nosso parafuso tá com a sombra embaixo. Vou pegar agora o ônix, o meu pincel chanfrado tamanho 10, que é o meu menorzinho, e eu vou sombrear todos os parafusos por dentro do lado de baixo, tá? Então, todos os parafusos vão ser sombreados por dentro do lado de baixo com o ônix. Uma sombra que não precisa ser muito grossa, até porque o parafuso é pequeno, senão vai ficar muito pesado, tá? Já a parte de cima do nosso parafuso, eu vou sombrear para iluminar, né, com o branco. Então, o que que a gente tá fazendo aqui? A sombra com o ônix, ela foi feita do lado de baixo, para dar a impressão de que embaixo tá mais escuro. A sombra que a gente vai fazer para iluminar o nosso parafuso com o branco vai ser feita na parte de cima, para dar a impressão de que a luz está vindo de cima, tá? Então, a gente tá dando um pouquinho mais de profundidade para o nosso parafuso. Então, vou sombrear de branco do lado de cima de todos os nossos parafusos. Agora, eu vou pegar o meu pincel liner e o preto, cadê o preto? Pra fazer aqui o detalhe do nosso parafuso, né? O que que eu vou fazer? É um risquinho, né? Pra fazer aonde a gente aperta o parafuso, né? O risquinho. Esqueci até pra chave de fenda, né? Parafuso pra chave de fenda. Então, eu vou fazer o risquinho. O sombreado dos 4 parafusos, eles tinham que ser iguais, por conta de estarem na peça, a luz por cima, sombra por baixo, tem todo um esquema. Já o risquinho do parafuso não tem necessidade. Quando a gente aperta vários parafusos na mesma peça, em peças diferentes, o parafuso nunca vai ficar igualzinho em todas as peças, né? Ele sempre vai dar o aperto e o risco vai ficar de um lado diferente, né? Não fica tudo idêntico. Então, aqui eu vou fazer o risquinho, mas não tem necessidade de todos os outros parafusos terem o risco igualzinho o do primeiro parafuso, tá bom? Aí, vocês podem variar a inclinação da nossa divisão aqui do parafuso. Feito isso, a parte aqui de cima da nossa tampa está feita, eu vou começar a trabalhar os outros detalhes da nossa caixa. A lateral aqui eu não vou deixar no craft, tá? Eu vou pintar de outra cor, então eu vou fechar toda a lateral da nossa tampa com o cardinal. Feito isso, vou pegar o vermelhão e vou sombrear toda a lateral da nossa tampa.
Sombreei aqui, ó, em cima e embaixo de todo o contorno da lateral da nossa tampa, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o preto, vou pegar um pincel chato de camo amarelo, vou pegar aqui o tamanho, pegar o tamanho 14, e eu vou fazer uma pátina seca de preto em alguns pontos aqui das nossas laterais da tampa. Bom, peguei o cimento, pus já um pouquinho aqui no meu isopor, não precisa de muito. O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui com o meu dedo, vou sujar o dedo, vou tirar bem o excesso e eu vou vir aqui, ó, sujando um pouquinho. Por que que eu vou sujar? Eu vou dar a ideia de que a nossa caixa tá suja de graxa mesmo. Fica aí a escolha de vocês, tá? Eu acho que não tem muito sentido eu fazer uma caixa de Dia dos Pais de ferramentas e não dar um toquezinho aqui diferente, né? Porque senão fica muito certinho, muito bonitinho. Uma coisa é fazer uma peça de jardim, de cozinha, a outra é a gente fazer uma peça mais masculina. Então, eu acho aqui que dá um charme todo especial. Então, eu vou deixar como se realmente a nossa caixa estivesse suja de graxa. Aí fica a gosto de vocês, quem não quiser fazer não precisa. Quem quiser fazer menos também pode. E quem quiser não fazer isso, mas fazer uma outra coisa, envelhecer com pátina seca também dá super certo, tá? Aqui eu realmente quero deixar com uma carinha de que tá sujo de graxa, então eu vou deixar assim. Agora a gente vai começar a trabalhar a parte de baixo, né, da nossa caixa. Eu pintei por dentro e por fora com o ônix, tá? Fechei com o ônix. E agora eu vou sombrear toda a parte de fora da nossa caixa com o preto. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse stencil aqui, que ele é de engrenagens, tá? Ele é um stencil de relógio, mas eu não vou usar ele inteiro. Eu vou aproveitar esqueci a palavra, essas roldanas aqui do nosso stencil. Então, eu vou utilizar só as roldanas e eu vou fazer em toda a nossa caixa do lado de fora, utilizando o preto também. Feito isso, né, nossa caixa tá pronta. Eu ainda não invernizei, porque falta pintar dentro da tampa. Mas vocês podem e devem invernizar a caixa de vocês, tá? Quem preferir passar cera também não tem problema. O importante é proteger a caixa de vocês para que ela dure muito tempo, né? Que ela fique bem protegida. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de presente aí para o Dia dos Pais e que dê para vocês aproveitarem das melhores formas possíveis, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau!